Olá, continuemos hoje com as nossas reflexões bíblicas, observando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 16, onde ele diz assim: Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O que é ser sábio aos próprios olhos? Isso pode ser entendido como não seja inflexível nas suas próprias opiniões. Ou ainda pode ser entendido assim: seja ensinável. Afinal, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele quer aprender para que Deus faça mudanças na sua própria vida, no seu caráter, nas suas atitudes e nas suas motivações. Então o discípulo de Jesus, ele é humilde o suficiente para ouvir, para aprender. Ele não é inflexível nas suas opiniões. É claro que numa determinada área, a gente sabe mais do que outra pessoa, mas há outras áreas que essa outra pessoa tem mais informações que nós mesmos. Então podemos nos complementar, podemos aprender uns com os outros. O professor pode aprender com o aluno, assim como o aluno pode aprender com o professor. O pai pode aprender com o filho, assim como o filho aprende com o pai. O amigo, a namorada, a esposa, o marido, uns podem aprender uns com os outros. Afinal de contas, só Deus é autossuficiente, só Deus é detentor de todas as informações. Mas nós, os seres criados, somos dependentes uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. É assim na igreja, é assim na sociedade de modo geral. Por exemplo, o patrão precisa do empregado, o empregado precisa do patrão. A vida funciona desse jeito. E nós temos muita dificuldade quando agimos orgulhosamente, sendo inflexíveis nas nossas próprias opiniões. Então o desafio que nos é dado é o desafio de cultivar a virtude da ensinabilidade. E não ser ensinável é alimentar o orgulho no coração. A pessoa não ensinável valoriza tanto a sua própria capacidade que menospreza a sabedoria dos outros. E algumas vezes menospreza até mesmo a sabedoria divina. E a ausência de humildade em aprender com os outros é então um reflexo do orgulho que está no coração. E isso é um tipo de pecado que precisa ser confessado e abandonado, precisa ser vencido. Então, perguntemos a nós mesmos nesse dia de reflexão, qual é a medida de nossa ensinabilidade? Ora, é difícil sim ter a humildade e a disposição em se submeter à orientação dos outros, mas é preciso compreender que Deus nos fez seres que precisam investir na vida dos outros e deixar que os outros invistam na nossa própria vida. Afinal, o discípulo de Jesus é ensinável e pronto para obedecer, mesmo que a obediência seja contrária à inclinação do coração humano, do coração pecador. Então o orgulho precisa ser vencido. E perguntemos a nós mesmos: será que o orgulho tem impedido que Deus nos ensine por meio de um amigo, por meio da namorada, da esposa, do marido? Enfim, o orgulho tem impedido a nós de aprendermos com as circunstâncias da vida? Pergunte a si mesmo: o seu orgulho tem impedido que você aprenda com determinadas pessoas só por considerá-las inferiores? E diante de uma instrução de Deus, ou diante da instrução de uma outra pessoa, você consegue ficar calado e simplesmente ouvir e pensar? Ou você sempre tem uma desculpa, uma defesa em seu favor? Que o Senhor nos ajude a vencermos o obstáculo do orgulho no coração, que nos impede de aprender com os outros. Pergunte ainda a si mesmo: há algum preconceito que te impede de aprender com determinadas pessoas por causa do nível de instrução escolar que elas têm? Ou por causa do local onde elas nasceram?
Responda para si mesmo. Há algum preconceito que não permite que você aprenda com certas pessoas? Como, por exemplo, o nível social que elas têm, ou o sexo, a idade, a nacionalidade, ou a habilidade física, a habilidade intelectual. Há algum preconceito que te impeça de aprender com outra pessoa por causa da aparência física? Responda para si mesmo. Alguém, além de Deus, tem o direito de mostrar onde você erra? Pessoal, eu sei que não é fácil nós encararmos o desafio de cultivar a virtude da ensinabilidade, mas é um imperativo indiscutível do apóstolo Paulo. Ele diz, não sejam sábios aos seus próprios olhos, ou em outros termos, sejam ensináveis. Então que Deus nesse dia nos ajude a valorizarmos as opiniões dos outros, ainda que nem sempre vamos concordar. Mas antes de discordar, ouça, aprendemos a ouvir, a ler as coisas, sem emitir a nossa opinião até compreendermos. Aí só depois poderemos dizer se concordamos ou não, mas será um concordar ou um discordar pensado e humilde, algo que reflete a virtude da ensinabilidade. Que Deus nos ajude.